Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live da História Revista UFG. Esse projeto tem sido realizado durante o período da pandemia e temos feito diversas lives para tratar de temas, de problemas próprios do conhecimento histórico, da historiografia, relacionando essas temáticas com a crise que nós vivemos atualmente em virtude da pandemia. Essa live está ligada à História Revista, que é uma publicação da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Ela também faz parte de um projeto de extensão universitária, do corpo editorial da História Revista. Nosso objetivo aqui é contribuir para a divulgação do conhecimento científico, que é produzido no âmbito da universidade pública, especialmente no contexto democrático e plural. O nosso tema de hoje é a experiência do tempo na pandemia. Como vocês puderam ver na divulgação que fizemos nas redes sociais. E para debater essa questão que é tão importante, o nosso convidado de hoje é o professor Rodrigo Turim, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rodrigo, eu já queria começar fazendo um agradecimento a você por ter atendido o nosso convite. Eu sei que em tempos de ensino remoto emergencial as demandas são muitas, né? Nós somos muito exigidos e obrigado por ter encontrado uma brecha no tempo da sua agenda para poder ter essa conversa junto com a gente, tá, Rodrigo? Boa tarde a todos que estão nos vendo. Boa tarde, Breno. Eu agradeço o convite. Prazer participar aí da live. Eu já tinha acompanhado outras lives que vocês organizaram aí na História Revista. Acho que é um trabalho super legal, super importante, fazer um acúmulo desse material também, mais agora em tempos de ensino remoto. Isso acho que é sempre útil para a gente. E agradeço o convite aí para conversar. Ótimo. Então, antes de começarmos, eu quero fazer uma breve apresentação do nosso convidado de hoje. O Rodrigo Turim é professor associado do Departamento de História da Unirio. Além disso, ele realizou seu doutorado na UFRJ, sob a orientação de Manuel Salgado Guimarães, com estágio de pesquisa na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, sob a supervisão de François Hartog. Rodrigo Turim também desenvolveu pesquisas de pós-doutoramento na Universidade de São Paulo e foi pesquisador visitante na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Ele atua na área de História e suas pesquisas se concentram em temas de teoria da história, história da historiografia e história intelectual. Eu separei, dentro da produção do Rodrigo, algumas publicações mais recentes que eu gostaria de destacar. Eu vou destacar 4 itens aqui e, se porventura tiver faltado alguma coisa, por favor, você complemente, tá, Rodrigo? Daqui a pouco. O primeiro item que eu gostaria de destacar na produção recente do Rodrigo é o artigo Entre o Passado Disciplinar e Passados Práticos, Figurações do Historiador na Crise das Humanidades, que foi publicado na revista Tempo. O artigo trata sobre a crise das humanidades no contexto contemporâneo, como o historiador pode se colocar na cena pública nesse contexto. Certamente é um dos temas que nós vamos discutir ao longo da live. O segundo item que eu destaco é o livro A História Indisciplinada, que é uma coletânea de artigos organizada em parceria com Fernando Nicolazzi e Arthur Ávila, que foi publicada pela editora Mil Fontes. O Fernando Nicolazzi, inclusive, já foi um dos nossos convidados aqui nas lives da História Revista, um livro recente dos mais importantes na historiografia nacional. O terceiro item
é o livro Tempos Precários, Aceleração, Historicidade e Semântica Neoliberal, publicado pela coleção Pequena Biblioteca de Ensaios da Zazie Edições. Por fim, eu destaco o ensaio Tempos Pandêmicos e Cronopolíticas, publicados na coleção Pandemia Crítica, da editora N1. Esses dois textos que eu citei por último, inclusive, estão disponíveis gratuitamente para leitura online, né, Rodrigo? Tanto o ensaio na Zazie Edições, Tempos Precários, Aceleração, Historicidade e Semântica Neoliberal, quanto o Tempos Pandêmicos, Cronopolíticas. Rodrigo, antes da gente entrar de maneira mais direta no tema da nossa live, começarmos a discutir as questões, eu quero abrir um espaço para você comentar sobre os seus projetos de pesquisa mais recentes. O que você tem feito durante a pandemia? Bem, obrigado pela apresentação, né, Breno? Meus projetos de pesquisa atuais, enfim, uma trajetória que pega aí os últimos 4 anos, que eu comecei justamente nesse debate, nessas discussões que você mencionou, que saiu o projeto do livro História Indisciplinada, né, junto com o Fernando Nicolás, Arthur Ávila, da URGS, e mais um grupo de colegas, que a gente se reuniu durante 3 anos para debater um pouco a situação da disciplina, as pressões envolvendo a identidade historiadora e por aí vai. A partir dali, eu comecei a me interessar um pouco para os efeitos da aceleração do tempo, da aceleração social da disciplina histórica, né? Foi um tema que eu vim desenvolvendo aí nos últimos anos. Saiu esse texto aí na Zazie, oferecendo uma abordagem conceitual um pouco dessa aceleração. Resumindo, assim, o que está me interessando um pouco hoje, cada vez mais, é o cruzamento dessa aceleração, entendida como uma aceleração neoliberal, regrada por determinados conceitos, determinados dispositivos, determinados atores, né, institucionais, com esse outro tempo que está invadindo, que invadiu, né, o nosso cotidiano, que é o tempo do antropoceno. Então, a minha pesquisa agora atual tem sido tentar pensar a coexistência, o confronto desses dois tempos. Uma breve reflexão ali foi o ensaio na N1, N-1, mas tem sido um pouco essa minha pesquisa agora, né? E já antes da pandemia, eu já estava discutindo isso, agora, no meio da pandemia, tem sido uma experiência ainda mais intensa, né? Pensar o antropoceno no meio de um tempo pandêmico que parou o mundo e que mostra um pouco, talvez, como que a nossa realidade histórica, a nossa experiência histórica vai mudar, está mudando aceleradamente pela invasão, não só pela aceleração neoliberal, mas pela invasão, né, desse outro tempo, que é um tempo muito mais amplo e muito mais estrutural e complexo, que é o tempo do antropoceno, o tempo da natureza, que vai ter ainda efeitos bastante graves e, inclusive, imprevisíveis na nossa forma de experienciar o tempo e a história. Perfeito. Rodrigo, nós já temos aqui algumas pessoas nos acompanhando, pessoas que, inclusive, já mandaram a sua saudação. Então, queria cumprimentar aqui a Thaís Thalita, a Alessandra Veloso, a Valéria de Paula. Boa tarde, obrigado por estarem nos acompanhando. A Alcilene Cavalcante, que é colega lá da História Revista, da UFG. O Max Pina, que acompanha, acho que todas as lives. Obrigado, Max. A Aline Machado, o Lucas Correia, a Daniele Galete Mendes, família, minha prima, o Francisco Emanuel Santos, a Sandra Batista, Vanúcia Reis, Neiva nossa, não consigo pronunciar esse sobrenome, Neiva Wabizak, espero não ter falado errado, Alex Pereira. A Juliana Andrade pediu para a gente colocar o link dos textos aqui nos comentários. Juliana, a gente compartilhou ontem na página da revista o link do ensaio da editora N1, ou N-1, eu nunca sei qual que é o jeito correto de falar, N-1, né?
Então, ele está disponível na nossa página inicial da História Revista, e eu coloquei aí nos comentários, enquanto o Rodrigo falava, o link do ensaio nas Azia Edições, tá bom? Então é isso, ó. O Fernando Nicolazzi está nos acompanhando também, audiência ilustre, Carlos André, João Pires, Wilson Gomes, sejam todos e todas bem-vindos. Desde já, eu aproveito para encorajar vocês a falar sobre o tema da nossa live, né? A experiência do tempo na pandemia. Então, eu quero encorajar vocês a enviar as suas perguntas para nós. Teremos todo o prazer de colocar aqui para o Rodrigo e discutir junto com ele. Rodrigo, para começar, gostaria de propor uma questão sobre o problema da aceleração social do tempo, que você tem pesquisado, né, recentemente. Nas suas pesquisas mais recentes, você tem refletido sobre esse tema a partir de um diálogo dos argumentos do Reinhard Koselleck e do Hartmut Rosa. Você poderia explicar, por favor, quais são as principais características dessa forma de experimentarmos o tempo? O que significa dizer que nós estamos vivendo a aceleração social do tempo? Então, além de falar dessas principais características da aceleração social do tempo, gostaria de pedir também para você nos dizer quais são as possíveis conexões que podemos traçar entre a aceleração social do tempo e a pandemia do coronavírus. Afinal, durante esse momento que estamos vivendo de quarentena e de isolamento social, o tempo está em aceleração ou está em estagnação? Bem, sobre a questão da aceleração, né, ela tem uma tradição já de ter ser tematizada, anterior, eu acho que ao Koselleck, ao Hartmut Rosa, né, poderia ter um autor fundamental a ser resgatado aí, o Georg Simmel, na Alemanha, que vai pensar a aceleração, seja na sua reflexão sobre a filosofia do dinheiro, né, como o dinheiro acelera relações, acelera a sociedade, seja no texto dele, que é um clássico, também para pensar a questão das grandes cidades, né, como que as grandes cidades produzem aceleração e qual é o efeito da aceleração na psique dos sujeitos, né, como que os sujeitos são alterados por essa aceleração aceleração urbana. Mas, de uma maneira mais sistemática, eu acho que tem alguns textos do Koselleck que são fundamentais para pensar essa aceleração, né? Textos da década de 1970, quando ele vai tematizar uma aceleração do tempo, uma aceleração histórica, a partir do final do século XVIII, começo XIX, nas reflexões dele sobre o conceito moderno de história, e essa aceleração para ele se daria numa dupla chave, né? Primeiro, um processo de desnaturalização do tempo, o tempo deixa de ser vinculado, traduzido em função dos seus condicionantes naturais, né? O tempo da estiagem, as estações e por aí vai, e você passa a conceber esse tempo que vai ser o tempo do relógio, um tempo abstrato, quando medido em termos numéricos, né? A ideia de uma flecha do tempo. Essa desnaturalização do tempo, né, que implica também uma abstração cada vez maior do tempo, que vai produzir uma experiência de aceleração. Isso junto, obviamente, com todo o processo da Revolução Industrial, né, que você vai ter ali na passagem do 18 para o 19, pela primeira vez, um encurtamento efetivo do espaço. Você ir de Berlim para Roma, no Império Romano, no século XVIII, demorava o mesmo tempo quase. Né? E a partir do século XIX, esse tempo começa a ser, obviamente, com a locomotiva e com outras tecnologias, vai começar a comprimir o espaço. E isso dá uma impressão de aceleração do tempo sistemática em termos de circulação e de produção dentro da Revolução Industrial. Então, você vai ter esse processo, essa primeira onda estrutural de aceleração nessa passagem para a modernidade. Junto com isso, com esse processo de uma desnaturalização, uma abstração do tempo, o Koselleck aponta, acho que outro elemento fundamental, que é a experiência da temporalização da utopia, né? Enquanto a utopia era pensada como outro espaço,
né, um espaço quase heurístico para você pensar Estado, sociedade, por aí vai, um não tempo, né? Na modernidade, essa utopia vai ser cada vez mais temporalizada como instância de futuro. E, portanto, esse processo de aceleração industrial começa também a ser gramaticalizado em função de futuros que vão se realizar enquanto progresso, enquanto utopia terrena, né? Isso faz com que você possa, justamente, intencionalmente, essa acho que é uma questão fundamental, querer acelerar a história para chegar nesse final, né? Se você sabe para onde a história está indo, você pode acelerar a história. No caso brasileiro, aqui o mais famoso é o Kubitschek, com 50 anos em 5. Né? Você pode acelerar a história porque você sabe para onde está indo. Isso implica essa temporalização da utopia que o Koselleck está colocando. Então, a experiência da modernidade é uma experiência de aceleração calcada nessa nova experiência histórica que Koselleck vai mapear com o conceito de história, com a história dos conceitos. O Hartmut Rosa, né, um sociólogo alemão, agora mais hipercontemporâneo nosso, ele produz esse livro que chama Aceleração, que eu acho que aí ele tenta dar uma embocadura para o problema mais sistemática do que o Koselleck, né? Ele propõe propriamente entender a estruturação como um funcionamento estrutural da modernidade. Portanto, tem uma dimensão sociológica que ele traz para essa reflexão, cuja proposta é bastante ambiciosa, é tentar desvendar quais são os mecanismos sociais que fazem com que a sociedade seja estruturalmente dependente da aceleração. Ela deve produzir uma aceleração estável, né? E aí ele vai apontar 3 elementos. Você tem uma aceleração tecnológica, uma aceleração social e uma aceleração de ritmo de vida. Então, são 3 fatores que se entrecruzam: a tecnologia, o social, que implica as relações de trabalho, as instituições sociais e a vida social, e o ritmo de vida, que é a percepção subjetiva do tempo. Esses 3 níveis se entrecruzam e produzem, portanto, um círculo aceleratório que faz com que a sociedade moderna seja estruturalmente veloz, acelerada. Ela precisa acelerar para permanecer estável, né? Esse é o paradoxo um pouco que o Hartmut Rosa vai colocar na tese dele. E aí, só para dar um exemplo, né, para não ficar muito abstrato, por exemplo, como que nós, no cotidiano, cada vez mais temos mais tarefas para realizar, então nós compramos um celular que vai permitir que a gente faça as tarefas de um modo mais rápido, né? Eu posso ler um texto, mandar uma mensagem e por aí vai de uma maneira mais rápida do que eu poderia sem essa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu otimizo esse tempo, que em teoria deveria me liberar tempo para fazer outras coisas, para estar mais devagar, parece que mais a gente se acelera. Esse é o paradoxo. Se uma tecnologia é inserida numa sociedade, mas ela não faz com que essa sociedade se acelere estruturalmente, essa sociedade não é acelerada. Esse é um argumento do Hartmut Rosa. Então, a tecnologia em si mesma, ela não deve ser pensada como um fator estrutural de aceleração. Ela deve ser pensada na relação estrutural que ela tem com outros condicionamentos sociais, né? Então, é isso. A gente, cada vez mais que surge uma nova tecnologia para nos poupar tempo, na verdade, ela está nos impulsionando a fazer outras coisas. E esse impulsionar a fazer outras coisas vem de uma aceleração que é social, não é tecnológica, né? Daí entra, por exemplo, uma racionalidade produtivista, neoliberal, da performance, da produtividade, onde cada vez mais nós trabalhamos, nos organizamos, menos em horários fixos, né, em tempos de 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, para entrar num tempo extremamente flexível, acelerado, onde você tem que otimizar esse tempo para superar metas, né? E como a meta ela é definida comparativamente, na concorrência com outros, essa meta tem que sempre acelerar, sempre aumentar. E, portanto, essa tecnologia vai ser otimizada em função dessa lógica social. Então, acho que é isso, né? Resumindo um pouco aqui, e aí o trabalho que eu escrevi lá para a coleção das Azier, um pouco isso, é tentar entender como que essa nova onda de aceleração que a gente está vivendo aqui, e que é o que o Hartmut Rosa está preocupado, não é mais a aceleração do Koselleck, do final do XVIII para o século XIX,
a aceleração do final do 20 para o século 21, ela é uma aceleração que implica uma hiperaceleração, pelo nível tecnológico, pelo salto tecnológico que ela dá, pela emergência de uma nova dimensão político-social, aí representada pelo capital financeiro global neoliberal, né? E que faz com que essa aceleração ela não se encontre mais estabilidade, pelo menos a estabilidade que ela conseguiu estabelecer durante a modernidade clássica. A aceleração contemporânea é uma aceleração instável. Ela produz, portanto, também desincronização estrutural na sociedade. Alguns setores sociais estão tão acelerados que outros setores não conseguem acompanhar, não conseguem se sincronizar nessa hiperaceleração. Inclusive o nosso corpo, eu diria, né? Isso faz com que você tenha hoje na sociedade um tempo extremamente acelerado do capital financeiro, um tempo do capital industrial, que é diferente, né? Inclusive, as crises financeiras contemporâneas, elas se dão muito entre choque, entre uma temporalidade no capital financeiro e uma temporalidade mais lenta no capital industrial, que é a produção, circulação e consumo, né? Isso dá choques que produzem aí crises recorrentes. Então, dito isso, né, nessa aceleração hiperveloz que nós vemos hoje, eu acho que ela está estruturalmente relacionada com a pandemia, né? E aí por dois motivos. Ela está estruturalmente relacionada com a pandemia pela produção da pandemia, pela produção do contágio, né, do vírus. Aí por causa que você tem que entender todo o mercado madeireiro, o mercado de industrialização da produção de carne na China, né, para alimentar um mercado interno e um mercado externo também cada vez maior, você tem que otimizar a industrialização da vida, né, dos animais, otimizar o espaço. Isso faz com que você comece a entrar em contato, produzir contato entre ecossistemas diferentes, e que vai produzir lá, que o morcego vai, carrega naturalmente uma série de coronavírus, vai contaminar outros animais vão entrar em contato com os humanos e, portanto, a produção dessas pandemias tendem a ser cada vez mais repetidas e recorrentes. Inclusive, o que está acontecendo na Amazônia agora, eu acho que é um sinal de que as próximas pandemias podem vir da Amazônia, nesse mesmo sentido. Então, a aceleração, ela é uma estrutura causal dessa pandemia. Por outro lado, também, ou junto com isso, melhor dizendo, a aceleração também se mostrou muito forte na divulgação, né, na ampliação dessa pandemia, pela velocidade com que os corpos, com que os produtos e os corpos circulam globalmente. Então, em alguns meses, o mundo inteiro estava tomado pela pandemia. Isso é de uma velocidade inacreditável, né? Então, eu acho que essa pandemia tem trazido para a gente justamente essa relação muito estrutural com a aceleração. Tá? Bem, obviamente que daí a gente pode conversar sobre isso. Essa aceleração social, tecnológica, que produz a pandemia, ela é extremamente assimétrica e desigual, né? Seja por grupos sociais, seja por regiões globais. Então, também a relação que essa aceleração tem com a pandemia vai ser mediada por essa simetria que a aceleração contemporânea produz, afetando um investidor do mercado financeiro, da XP, né, ou um entregador de aplicativo de comida. Então, também acho que essa aceleração ela é causal e ela afeta assimetricamente esse tecido social também desigual. Então, acho que é um pouco por aí. Assim, e ela mostra também, a gente pode conversar mais sobre isso, os limites da aceleração como modo de estar no mundo, né? Você comentou sobre a relação entre aceleração e estabilidade, como isso é constitutivo e estruturante dos tempos modernos, né? Desse tempo em que o próprio
desse período histórico no qual o próprio tempo é associado à ideia de dinheiro, de produtividade, tempo é dinheiro. E essa correlação entre aceleração e estabilidade, que constitui essa dialética da modernidade, me remeteu àquela célebre frase do Lampedusa: preciso mudar para que tudo continue como está, né? Acho que resume bem essa dinâmica, né, de acelerar em busca do novo, né, o novo visto como melhor, mas, na verdade, isso tem um potencial estabilizador também, né, especialmente em termos sociais. Mas eu acho que o coronavírus, ele nos mostra que essa estabilidade, ela, em algum momento, gera uma crise que é precisamente um momento de instabilidade, né? Um momento em que um momento que foge um pouco a essa estrutura que a própria modernidade cria. Bom, já temos aqui alguns comentários, temos vários comentários, na verdade, já temos algumas perguntas. Daqui a pouco a gente já vai passar a palavra para o nosso público, mas eu queria cumprimentar, né, as pessoas que já mandaram perguntas ou uma saudação: o Denilson Silva, o César Andrade, a Isa Sampaio, a Alexandra Tedesco, a Maria Conceição Silva, que é colega também aqui da UFG, faz parte do corpo editorial da História Revista. Vou fazer mais uma pergunta aqui, que eu preparei previamente, e aí eu acho que a gente pode começar a contemplar a nossa audiência. Tá bom, Rodrigo? Ótimo. Então, assim, como uma segunda pergunta, eu coloco para você um problema que me surgiu lendo o seu ensaio Tempos Pandêmicos e Cronopolíticas. Nesse ensaio, você diz que a pandemia nos revela pressionados entre dois tempos: o tempo do antropoceno e o tempo acelerado da política neoliberal autoritária. Considerando que, como afirmou Heidegger, por exemplo, nós, como seres humanos, só podemos existir historicamente porque o fundo do nosso ser é temporal, quais os impactos existenciais dos tempos pandêmicos que estamos vivendo? Né? Você comentou sobre a aceleração contínua, né? E quais são os efeitos existenciais, né, dessa aceleração contínua? De que maneira isso constitui a nossa subjetividade? Né? Que subjetividade está sendo moldada por essa estrutura moderna, né, de acelerar para continuar, essa estrutura, né, que acelera para continuar a mesma de alguma forma. A gente está sempre querendo ter mais tempo, mas a gente tem mais tempo e se sente culpado por não produzir nesse tempo, né? O lazer fica, a gente quer otimizar até o tempo de lazer, né? Quais são os efeitos na nossa subjetividade, quais são os efeitos existenciais desses tempos pandêmicos que nos pressionam? Enfim, acho que são vários, né? Eu também queria aproveitar e dar um alô para todo mundo, né? Para vários colegas que estão aí assistindo. E os efeitos subjetivos, existenciais, eu talvez colocaria em uma dupla chave aí para a gente tentar organizar. Uma primeira chave: quais são os efeitos cotidianos da aceleração, né? Dessa aceleração aí que eu estava falando um pouco antes, que se manifesta através da linguagem que a gente usa, se manifesta através de uma série de dispositivos que ordenam, regulam, ritmam o nosso tempo cotidiano, né? Então, inovação, produtividade, eficiência, transparência, uma série que implicam dispositivos, né, como uma série de formulários, relatórios, índices. Eu acho que pessoas de diferentes profissões, né, professores, pesquisadores, pessoal que trabalha com saúde, quem trabalha no judiciário, todos reconhecem, são familiarizados um pouco com essa nova linguagem, com esses novos dispositivos, né? Esses dispositivos fazem com que a gente incorpore, queiramos ou não, um ethos extremamente acelerado. Então, a gente cada vez mais, como acadêmico, como professor, a gente não tem muito
muito para onde fugir se a gente quiser permanecer onde a gente está, né, nas profissões. Você tem que produzir tantos artigos, você tem que produzir, ler tanta coisa. A internet ainda produz uma intensificação para isso, maior para isso, porque hoje você não tem nem a desculpa que você não tem acesso a certos materiais, né? Tá tudo online, os russos facilitam a nossa vida, então você tem que ler tudo, você tem que estar antenado, produzindo, e também isso faz com que produza uma visibilidade constante, seja por esses mecanismos, né, o Lattes, os índices de produtividade, seja pelas redes sociais. Eu acho que a rede social ela é um fator importante disso, que ela vai produzindo um espelho desse produtivismo, no qual você vai reagindo ao seu próprio reflexo, né? Você cada vez, putz, eu tenho que ler aquilo, eu tenho que estar antenado naquilo, eu tenho que produzir aquilo. E isso produz, nessa subjetividade, uma ânsia de aceleração cada vez maior, né? E a sociedade, como você disse, né, ela precisa mudar para permanecer, né? Então, as próprias estruturas sociais, elas vão se direcionando para isso. Hoje mesmo dias atrás saiu um artigo na Folha falando um pouco sobre a questão da reforma do ensino, né? O que mais me chamava a atenção naquele artigo era que qualquer relação entre educação e cidadania estava descartada, assim, não se discutia isso. Educação era justamente um mecanismo a partir do qual essas subjetividades vão poder ter as competências necessárias para viver uma aceleração cada vez maior, né? Então, a educação é para flexibilidade. Isso é um dado do Hartmut Rosa lança na tese dele, né? Cada vez mais as pessoas são formadas menos para seguir carreiras, o mesmo emprego, mas elas assumem diferentes funções durante a vida. Então, a nossa temporalização, né, para pegar essa dimensão existencial, ela própria não consegue encontrar uma estabilidade mínima entre passado, presente e futuro, né? Porque você é obrigado a se reinventar a todo momento, né? Reinventar seu passado, inclusive passados de repente deixam de fazer sentido, né? Você muda de profissão, por que investir tanto naquilo? Porque de repente isso produz uma relação problemática do sujeito consigo mesmo, né? Com um tempo perdido, um tempo que não trouxe nada para ele. O futuro se torna cada vez mais difícil de você prever, seja para a vida subjetiva, né? O que eu vou estar fazendo daqui 10 anos, ou o que vai ser a sociedade daqui 30 anos. Portanto, é uma aceleração tão intensa e tão cheia de rupturas que ela torna as condições de temporalização extremamente precárias, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental. As nossas condições hoje de temporalização, elas são quase impossíveis. E por isso também, não por acaso, você tem uma sociedade extremamente chapada aí, né? No sentido de que é impossível viver esse tempo sem se medicalizar, sem achar mecanismos, né, para que o corpo e a estabilidade psíquica da pessoa possa conviver com essa aceleração. Então, eu acho que subjetivamente é extremamente degradante, é impossível, é insustentável essa subjetividade, né? É uma aceleração que ela é um moedor de carne. Óbvio que, obviamente, e aí eu sempre tenho que voltar para isso, quando a gente discute sobre tempo, tem que discricionar, falar para quem, né? Para um executivo que trabalha na XP, né? Ou para um terceirizado que tem que, em condições precárias, chegar a certos índices de produção, são coisas muito diferentes. As subjetividades se constroem de formas muito diferentes, inclusive. Mas, de todo modo, pensando estruturalmente, é uma subjetividade que não sustenta, né? Eu acho que isso também tem a ver, a gente pode também discutir depois, com a emergência de novos reacionarismos, conservadorismos, neofascismos, certas nostalgias de passado. Portanto, essa subjetividade vê sua pulsão, sua energia voltada para elementos que ofereçam para ela alguma estabilidade mínima, né? E o problema é que essa estabilidade mínima vem justamente oferecida como um passado fantasmático, neofascista, conservador e por aí vai. Mas eu acho que um outro elemento, junto com esse impacto existencial que você falou,
da subjetividade, na aceleração, eu acho que mais tem também chamado a atenção, aí no meu nível também pessoal, é o impacto com essa ideia do antropoceno, da pandemia, da relação história e natureza. Né? Toda a nossa subjetividade moderna, dessa aceleração moderna, desde a modernidade clássica, ela está ancorada justamente na ideia de emancipação da natureza, na ideia de autonomia. Né? Portanto, ser uma subjetividade é justamente se emancipar, se libertar no nível individual, racional e por aí vai. Eu acho que esse tipo de relação com a própria subjetividade histórica, ela está sendo colocada em questão. Né? Hoje, eu acho que essa relação entre história e natureza, como nós nos entendemos como indivíduos, como sociedade, como seres vivos, né, como espécie, como cidadão ao mesmo tempo, para pegar uma ideia do Chakrabarti, isso vai impactar completamente, eu acho que o papel das subjetividades. Né? Então, ela convive, essa subjetividade nova, que se vê impactada pela natureza, com essa subjetividade cotidiana hiperacelerada. É um pouco o que eu estava tentando querer expressar ali naquele ensaio da N-1. Né? Essas duas subjetividades que se confrontam hoje e que se mostram completamente compatíveis. A temporalidade e a subjetividade necessárias para viver essa realidade que é o antropoceno, que é a crise climática, ela é incompatível, estruturalmente incompatível com a temporalidade acelerada do neoliberalismo, do capital financeiro, tal como está sendo colocado hoje ainda hegemonicamente na sociedade, né? E que tem sido justamente quem mais tem ganhado nessa pandemia. Mas são temporalidades que não convivem. Então, e isso se manifesta, eu acho, nessa cisão existencial, digamos, subjetiva, de um tempo cotidiano acelerado, de um tempo que percebe, de uma subjetividade que percebe que tem que ter outra relação com a natureza, outra relação com o seu ambiente. E isso implica também, para nós, historiadores, pensar, a gente pode discutir isso mais para frente, outros papéis para a história, né, para o ensino da história. História é ensinar para quê história hoje? Para produzir essa emancipação da civilização, da história, ou é para produzir agora o quê? Qual que é a história a ser ensinada para o antropoceno? Né? Acho que é uma questão que a gente vai ainda também adentrar aí, porque ela diz respeito a essa subjetividade nova que estão surgindo. Não sei se eu respondi, mas eu acho que são esses dois níveis de impacto que eu destacaria. Respondeu sim, Rodrigo. A gente observa uma correlação curiosa, né? Porque você vinha dizendo, né, como que faz parte da modernização essa dialética entre a aceleração temporal e a estabilidade, né, das estruturas sociais. Então, assim, alguém já disse que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo é esse modo de produção que sempre muda para continuar o mesmo, né? Para continuar suas estruturas de dominação, de exploração. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa correlação entre aceleração e estabilidade, no âmbito existencial, no âmbito subjetivo, a gente tem uma instabilidade, né? Os tempos modernos, acelerados, calcados no desempenho, eles trazem muita instabilidade. Né? A precarização é um termo que define bem a nossa época. Mas eu acho que, só para, desculpa interromper, eu também colocaria que essa aceleração contemporânea ela não está mais no signo da estabilidade, como na modernidade clássica. Né? Na modernidade clássica, eu acho que você tinha ali uma estrutura, né, o Estado-nação, seus vários braços institucionais, inclusive a educação, né, o Ministério do Planejamento, ele tem uma série de braços institucionais que vão sincronizando a sociedade dentro de uma aceleração que era do capital industrial, né, como hegemônico. O que hoje a gente está tendo é uma dessincronização sistêmica da sociedade, portanto, é uma aceleração instável. Eu acho que não é mais uma aceleração de uma estabilidade, né? Ela é uma aceleração de instabilidade, tanto no nível estrutural, social, quanto no nível subjetivo. E aí eu acho que
um signo disso é que eles sabem disso, né? Eu acho que esses grandes núcleos de produção do capital, eles sabem disso. Não à toa, 50% dos grandes milionários do Vale do Silício já compraram bunkers para lidar com a emergência climática, né? Então, eles sabem que essa aceleração instável. Então, hoje, muito mais do que uma dominação, é uma exclusão desses outros, né, inclusive. Então, acho que se fosse ainda uma aceleração com algum nível de estabilidade, seria menos problemático, mas é uma aceleração estruturalmente instável mesmo. Pois é, isso gera muita ansiedade, né, Rodrigo? Eu acho que quem não passou por um momento de ansiedade nessa pandemia não entendeu o que está acontecendo, né? Uhum. E eu acrescentaria o seguinte, que o que nós estamos vivendo hoje não é aquela ansiedade autêntica, né? Digamos assim, porque a gente reflete sobre a nossa existência e tudo mais. É um peso excessivo que é colocado, né? Uma sobrecarga de positividade, como diria o Byung-Chul Han, né? Essa pressão por sermos produtivos a todo momento, por sermos positivos, né? Assertivos, essas palavras que dominam aí a linguagem do mercado, isso gera uma angústia, né? Uma ansiedade muito grande, né? Porque nós não temos nenhuma garantia, né? Que, olhando para o nosso futuro, a gente não vislumbra nenhuma garantia que possa trazer algum tipo de segurança. Eu tenho um amigo, inclusive, que quando a gente faz aniversário, ele costuma dar os parabéns e ele deseja estabilidade. Ele fala que a melhor coisa que ele pode desejar é estabilidade. E é justamente por isso, né, Rodrigo? Bom, eu quero abrir agora espaço para a nossa audiência. A gente tem perguntas aqui bem interessantes. Temos alguns comentários elogiosos também. Vou tentar ser o mais dinâmico possível para contemplar a todos. Algumas pessoas têm perguntado do certificado. Nós estamos postando nos comentários o link do formulário do Google. Basta vocês preencherem que a gente enviará os certificados. Deixa eu ver aqui. Vou começar por alguns comentários e depois eu passo para as perguntas, tá bom, Rodrigo? Claro, temos aqui um comentário do Fernando Nicolazzi, lá da URGS, dizendo que na disciplina que ele ministrou nesse semestre, eles leram e discutiram seu ensaio, publicado na ótima coleção da Zazie, em diálogo com o filme Beautiful, do Yan Ritu. Espero não ter pronunciado errado também. Foi uma ótima discussão. Temos mais alguns comentários generosos aqui. Temos, inclusive, audiência internacional, hein? O João Pires nos assiste lá de Lisboa. Seja bem-vindo, João Pires. Temos comentários elogiosos, ó. Tiago Guimarães, só feras. Vou passar para uma pergunta agora, tá, Rodrigo? Claro. Pergunta aqui do César Andrade. Olha aí. César Andrade diz o seguinte: professor, sua perspectiva sobre o neoliberalismo tem a ver com o livro do Pierre Dardot e Christian Laval sobre a nova razão do mundo? Tem a ver, né, Rodrigo? Eu respondo agora já? Pode, essa é mais pontual, né? Acho que você já pode responder. Depois a gente... me permite um pouco explicar o que eu fiz no ensaio lá da Zazie, né? Eu acho que, César, acho que tem muito a ver, eu dialogo muito proximamente com a reflexão do Dardot e Laval. Então eu vou introduzir, porque eu tinha uma questão sobre esse ensaio, né, Rodrigo? Então acho que eu vou aproveitar e vou condensar as duas perguntas. Pode ser? Pode. Então aqui a pergunta do César, né, é sobre o neoliberalismo, se tem a ver com a abordagem do Dardot e do Laval. E eu tinha preparado uma pergunta sobre esse texto que você mencionou, Rodrigo, que o Fernando Nicolazzi mencionou também, né? É o Tempos Precários, Aceleração e Historicidade Neoliberal.
Nesse texto, Rodrigo, você diz o seguinte, essa passagem eu confesso que me deixou muito instigado. Vou citar aqui você próprio para te fazer a pergunta, tá? Abre aspas, você diz assim, isso foi publicado em 2019, hein? Não é de 2020, não, é de 2019. De todo modo, nesse reencontro trágico da natureza com a história, ainda tateamos no escuro em busca de uma linguagem que possa ultrapassar as diversas antinomias que marcam essas duas formas de temporalidade. Desafio que também se coloca aos limites disciplinares para lidar com esse encontro, tornando anacrônica a divisão entre ciências da natureza e ciências humanas. Eu destacaria o finalzinho aqui da citação, hein? Quando você diz o seguinte: um encontro de tempos, enfim, mas sem concordância à vista. No horizonte dessa história universal negativa, reatualizamos uma sincronização escatológica na forma de distopia climática. Acho que você estava quase prevendo o que a gente está vivendo agora, hein, Rodrigo? Então, eu queria te perguntar o seguinte, se diante desse argumento, você acredita que a pandemia do novo coronavírus pode ser lida como um momento axial nessa história universal negativa? Né? Ou, colocando em termos mais técnicos, né? O antropoceno e a crise climática, eles revertem de algum modo aquele diagnóstico sobre o enfraquecimento das metanarrativas no mundo contemporâneo? Estamos todos numa história universal, ainda que negativa? Boa pergunta. Tentar responder. Primeiro começar com a questão de César. Então, eu dialogo com a reflexão do Ardot e Laval, né, que tentam identificar essa racionalidade neoliberal. Eu acho que o trabalho deles é inescapável para isso. Como que funciona essa racionalidade, qual é o efeito delas na educação, por exemplo, como ela vampiriza espaços sociais. E daí, tanto o trabalho do Ardot e Laval, como o trabalho, né, da cientista política norte-americana Wendy Brown, acho que são fundamentais aí para resgatar uma tradição do Foucault também, de racionalidade neoliberal. E eu acho que daí tem algumas linguagens do neoliberalismo, né? Por exemplo, você tem essa da racionalidade neoliberal, você tem o que pensa o neoliberalismo como um novo estágio de acumulação no capitalismo, como David Harvey, e você tem aí a chave do neoliberalismo como novas estratégias de dominação, né? Pensando em o Bourdieu. O que eu procurei fazer lá no ensaio é talvez dar uma nova entrada aí, uma contribuição para essas três formas de descrição analítica do neoliberalismo, que é uma descrição semântica. Qual que é a linguagem neoliberal? Como que esses conceitos neoliberais podem ser lidos através da chave de uma história de conceitos, né? Para mais ou menos isso, o meu ensaio tenta navegar um pouco por aí. Então, acrescentando, dialogando muito com Ardot e Laval, que eu acho que são um dos leitores mais perspicazes aí do neoliberalismo. Breno, acho que a tua pergunta, né, nessa chave, tentando responder ela objetivamente, assim, ela é um momento axial? Eu não sei, eu tenho receios a dizer isso, porque axial, novamente, para quem? Né, como disse aí recentemente, para populações indígenas não tem nada de axial nisso. Eles estão acostumados a civilização ocidental branca a trazer pandemias, epidemias para eles desde 1500. Então, não há nada de novo nesse evento para eles. Para nós, talvez sim. Né? Para nós, talvez sim, porque ela produziu aí um efeito global que é inédito. Né? Mas qual vai ser o efeito dela politicamente, eu não sei. Mas eu acho que a tua questão sobre a metanarrativa me parece uma questão central, assim, para tentar diferenciar talvez a qualidade histórica do que era antes, essa modernidade clássica, e talvez o que seja esse novo tempo do antropoceno. Né? E ela pode ser traduzida nisso que se o antropoceno é uma nova metanarrativa. Tá? Você está me ouvindo aí, Breno? Saiu aqui o vídeo?
Acho que a conexão ficou um pouco instável, mas agora acho que deu certo. Vocês estão ouvindo, então, hein? Posso continuar? Pode continuar. Ou voltando, né? Será que o antropoceno pode substituir as metas narrativas que existiam antes, né? Do socialismo, do capitalismo? Eu acho que não, porque justamente se fazer essa transferência de uma coisa para outra, não dá para entender propriamente o que é essa nova experiência histórica, né? As heranças das metanarrativas históricas modernas, elas são devedoras, de alguma maneira, de um certo caráter monoteísta, né? Há uma verdade, há um futuro, um tempo, é uma questão do né? Portanto, por isso que pode existir uma metanarrativa. E essa metanarrativa, seja num socialismo dominante, seja no capitalismo, era de uma emancipação da natureza, da humanidade, e por aí vai. Como essa emancipação vai se dar, eram narrativas diferentes. Eu acho que o antropoceno traz de novo é justamente a impossibilidade desse gesto intelectual e político de você querer impor uma metanarrativa, né? Portanto, também o gesto intelectual e político de você querer dizer o que o tempo contemporâneo é a partir de alguma singularidade. Eu acho que esse tipo de gesto, de operação intelectual e seus efeitos políticos se torna mais do que problemático nessa nova experiência do antropoceno. Porque talvez o que mais marque a nossa contemporaneidade seja uma pluralidade, uma diversidade de tempos assimétricos, tensos, que nos constituem, né? Portanto, não há mais um tempo, talvez, que não consiga nos sincronizar de uma maneira estável. A gente vive diferentes tempos, o tempo neoliberal, o tempo, né, da crise climática, o tempo das reivindicações de grupos excluídos historicamente dessa modernidade, tempos traumáticos das ditaduras. Portanto, esses tempos convivem, se cruzam e produzem efeitos diferentes, tá? Então, eu acho que caracteriza, talvez, esse antropoceno justamente a impossibilidade de abarcar ele a partir de uma narrativa única, e que se traduz, aí eu gosto da reflexão da filósofa Donna Haraway, né, no livro recente dela, que é ficar com o problema. Então, mais do que querer domesticar esse novo tempo de uma nova metanarrativa, ou singularizar esse novo tempo a partir de uma classificação específica, é ficar com o problema. O que quer dizer? E aí ela própria, né, como se denomina esse tempo? É antropoceno? É capitaloceno? Né, plantanoceno? Existe uma disputa de nomes, inclusive. Isso está presente também nos textos de Chakrabarti, né? A gente tem que se entender como espécie ou como agente histórico, ou como as duas coisas ao mesmo tempo, só que essas duas coisas, como eu disse no ensaio, elas não vai ter uma resolução para elas. E ficar com o problema é viver com essa não resolução. A gente tem que se pensar nesses tempos diferentes. E, por exemplo, eu acho que a reflexão sobre o antropoceno, que chama a ideia do capitaloceno, ela é fundamental, né? Porque ela aponta para certas características dessa experiência, que é o papel do capitalismo, do norte global, no antropoceno, mas ao mesmo tempo tem que reconhecer que ela não dá conta mais de alguns elementos que o antropoceno traz, né? A temporalidade que o antropoceno traz, as implicações futuras do antropoceno não cabem apenas na narrativa do capitaloceno. Então você tem que conviver, talvez, com diferentes narrativas, né, para lidar com essa experiência. E aí isso é estranho para a gente, porque para a modernidade clássica, justamente lidar com a verdade é encaixar essa verdade né, numa narrativa, num conceito mais certo. E aí eu acho que é fundamental. Então, só para resumir um pouco a resposta, né, para não estender muito, eu acho que esse é o lado talvez melhor, né, o mais positivo dessa experiência catastrófica, que é o lado intelectual, porque é isso, é o momento de a gente começar a viver com esse problema e experimentar intelectualmente outras formas de dizer esse problema também, né, que são muito diferentes da disciplina, e isso impacta, eu acho que estruturalmente, o legado da disciplina histórica, o papel social da disciplina histórica das humanidades como um todo. Rodrigo, a gente tem muitas perguntas aqui. Eu já estou começando a ficar preocupado.
assim como que vamos conseguir atender tantas questões, e são todas muito interessantes, muito inteligentes. Eu vou tentar condensar aqui as perguntas por afinidade temática, né? Não pela questão cronológica. Então, eu quero voltar aqui em alguns comentários mais antigos que as pessoas postaram, mas vou abrir espaço agora para um comentário que acabou de chegar, porque ele me permite fazer um link com uma outra questão que eu havia preparado. É uma pergunta colocada pelo Pedro Correia Guimarães. E ele diz assim: o antropoceno, o capitaloceno, seria marcado pela abolição da temporalidade como duração e redução ao presentismo, ou agoridade? Eu aproveito, Rodrigo, para colocar para você uma outra pergunta, que tem a ver com essa questão do presentismo, né, colocada pelo Pedro Guimarães. Nas mídias sociais e na mídia de forma geral, tem ganhado força a noção de novo normal, né, para dar conta das especulações sobre como será a vida no período pós-pandemia. Em relação a isso, alguns autores chegam a dizer que nós estamos vivendo num presentismo forçado, ou seja, é tão difícil planejar o futuro e, ao mesmo tempo, o passado parece não fazer mais sentido, então as pessoas estariam vivendo num presentismo forçado. Queria saber a sua posição sobre isso, né? Sobre essa hipótese do presentismo, como que ela se encaixaria nas suas reflexões sobre a aceleração social do tempo, como que se encaixaria a questão do presentismo na pandemia, na experiência do tempo que nós estamos vivenciando agora na pandemia. Você acha que a gente consegue pensar em alguma estratégia para alargar o nosso horizonte de expectativa? É o que todo mundo quer saber, né? Como imaginar o futuro pós-pandemia? Ou a gente está condenado a viver só o presente mesmo? Acho que é uma angústia coletiva, né? Sim. Começando a responder o Pedro, você tem uma abolição da temporalidade com duração, né, e redução à agoridade. Eu acho daí um efeito do que eu estava tentando dizer antes. A resposta é sim e não, né? Porque se fosse um gesto, digamos, moderno, eu diria sim ou não. Aí para você eu digo sim e não, né? Justamente porque o que esse antropoceno, capitaloceno trazem, que eu estava dizendo, é essa cotemporalidade extrema, assimétrica e tensa. Então você vai ter desde um tempo da agoridade, que é o tempo, por exemplo, do mercado financeiro, né? Por um exemplo, a Reuters hoje, ela ganha mais dinheiro vendendo informação para agentes da bolsa do que propriamente vendendo informações para empresas de comunicação no mundo inteiro, porque uma informação do que aconteceu na China, no Chile, na África do Sul, em alguns segundos, faz com que os agentes vão faturar milhões, bilhões de dólares. Então, é muito mais lucrativa. A informação descontextualizada ela é mais lucrativa do que propriamente uma informação contextualizada, né? Que é essa agoridade extrema, esse presentismo extremo. Mas esse presentismo extremo, hoje ele convive com um tempo que é um tempo extremamente longo, que é muito maior que o tempo histórico, o tempo geológico, né? Se o antropoceno, a definição do antropoceno, é justamente essa experiência onde a humanidade se torna um agente geológico, né? Para entender esse antropoceno, você tem que começar a fazer figurações do tempo que abarcam milhões ou mesmo bilhões de anos, né? Então, alguns debates, por exemplo, eu tenho estudado um pouco esse debate, vendo alguns artigos de cientistas, geólogos e de estudos climáticos, como que eles desenham esse tempo em linhas do tempo. E é muito interessante, porque você está, de repente, lá no Pleistoceno, numa linha do tempo, entra no Holoceno, de repente parece a Idade Média, que tem um pequeno aquecimento global na Idade Média, e daí chega na nossa contemporaneidade tem uma outra curva. Então você está lidando ali com um tempo extremamente longo, mas fundamental para entender um tempo curto também. Então, o que eu quero dizer é um pouco isso. Esses tempos se cruzam,
né? Para você conseguir falar do antropoceno, você tem que falar desse capital extremamente presentista, para esse tempo presentista do capital, e falar de um tempo extremamente longo, que implica a relação entre espécies, implica acúmulo de CO2 na atmosfera, implica a elaboração de novas camadas geológicas e por aí vai. Então, acho que e aí está o desafio, né? Porque não é mais apenas um tempo da agência humana, é um tempo da agência do humano e do não humano, né? É um tempo longo e um tempo curto, é um tempo humano e um tempo não humano. Portanto, eu acho que é essa a resposta, né? A gente está é isso e não é isso apenas. Nem caminhando nesse sentido para a tua questão, Breno, presentismo, eu acho que eu já respondo um pouco aí, né? Eu acho que os conceitos desse tipo de conceito de presentismo, ele tem uma utilidade muito grande, ele teve uma utilidade, tem ainda uma utilidade muito grande, mas eu acho que esse tipo de gesto de classificar um tempo a partir de um conceito único sempre é muito limitado hoje. Acho que temos que pensar de outro modo. Então, o presentismo ele funciona para algumas coisas e eu acho que não funciona para outras. Né? No que diz respeito a esse horizonte de expectativa, né, que eu acho que é o foco da questão, eu acho que a grande questão para a gente, a grande angústia subjetiva e coletiva é a nossa incapacidade de imaginar futuro. Né? Isso eu acho que é uma dimensão radical da nossa experiência histórica, porque a gente não consegue imaginar um futuro a médio e longo prazo que não seja extremamente distópico, né? Ou aquela ideia, né, de um mundo sem nós, que virou um best-seller, depois teve, acho que, programas na History Channel, que é imaginar um mundo sem nós. Isso é a nossa imaginação de futuro. É um futuro não histórico. Né? Isso é uma experiência completamente nova. Aí eu acho que tem que resgatar, não vou entrar muito nisso para dar tempo para outras questões, mas autores fundamentais que começaram a pensar isso na década de 50. Né? E eu penso especificamente no Gunther Anders, que publicou A Obsolescência do Homem, na década de 1950 ainda, pensando na bomba atômica, mas já apontando para essa dimensão que ele chamava do desnível prometeico, que é isso, nós não temos mais controle daquilo que a gente é capaz de fazer. E nós temos que viver com essa consciência. Né? Então, ele pensa essa capacidade da humanidade, de um mundo sem humanidade, destruir si próprio. Dito isso, tem alguns autores, que estão tentando pensar o que é esse futuro, que no limite é quase inimaginável. Né? Se me permite, eu acho que a radicalidade dessa experiência, por exemplo, em curto espaço de tempo, ela vai nos colocar problemas chaves, por exemplo, a questão de soberania. Quando a dimensão climática começar mesmo a se tornar insustentável para o cotidiano, você vai precisar de ações globais que vão transcender a dimensão do Estado-nação. Né? Então, alguns autores falam de um leviatã climático, né? Que é uma nova forma de soberania muito diferente da soberania estatal que a gente conhece, principalmente Estado-nação, que vai implicar aí, por exemplo, uma dimensão hoje geopolítica entre China e Estados Unidos. Como imaginar esse futuro? Né? Esse leviatã climático ele vai poder assumir formas diferentes, né? Vai ser um negócio ditatorial, vai ser uma república federativa lá kantiana, não sei, mas cada vez mais isso está muito claro, porque eu sempre brinco um pouco com os meus alunos, que eu dou um caso mais doméstico, né? Eu quero dizer um pouco isso. A gente está vivendo uma radicalidade em relação ao futuro que é inédita na história. Ao mesmo tempo, nós nunca estivemos tão imobilizados para lidar com essa radicalidade. Né? É mais ou menos o que acontece com os programas de pós-graduação. Todo mundo reclama das formas de avaliação produtivista e tal. Só que os programas não conseguem fazer nada porque eles se tornaram individualidades concorrentes. Então, se não vamos mais produzir, vai perder bolsa. Então, todo mundo individualizado é levado a continuar produzindo mais. A lógica um pouco dos Estados-nação, é por isso que desde da Conferência do Rio até Paris, você praticamente não reduziu nada a emissão de carbono, aumentou, porque você está lidando com unidades individualizadas concorrenciais. Né? Então, pensar o capitalismo hoje também é pensar a chave de Estado-nação. Né?
todo modo, quero dizer um pouco isso. A gente está vivendo um futuro tão radical, e o que é o nosso debate público hoje tem que reconhecer que o Fukuyama está certo. A gente tira sarro do Fukuyama, mas o que ele falou é verdade. Nosso debate público hoje é sobre qual que é a melhor política fiscal. Se é Hayek ou se é Keynes. O debate estruturalmente é esse. A gente vai lidar com o fim do mundo discutindo política fiscal. Daí acho que é um problema político, né, histórico. A gente não tem, acho que a radicalidade de ação que a radicalidade da experiência demanda, talvez. Inclusive ração intelectual para lidar com isso. Disciplinar também. É aquilo que eu dizia, né, Rodrigo? A gente imagina o fim do mundo com a pandemia, mas a gente ainda não conseguiu imaginar um caminho alternativo ao capitalismo, né? Enfim, eu estou me incluindo aí, né? Não estou dizendo de fora, não. Estou me incluindo nessa experiência social. Sim, não, a gente está completamente mobilizado. E eu acho que o que mais surgiu de potência imaginativa para isso nos últimos tempos vem justamente daqueles que estavam completamente excluídos dessa unicidade moderna. Né? Os povos indígenas, né? Veio a potência que é hoje uma queda do céu do Copenhague, a potência que são as reflexões do Ailton Krenak, as experiências quilombolas, que dizem, por isso, a modernidade se sedimentou nessa separação humano-não humano. Né? Como lidar agora com uma coisa que a gente tem que repensar essa relação? Tem que escutar muito mais, acho que esses grupos para qual essa divisão nunca fez sentido, inclusive. Então, acho que o futuro está muito mais... A potência de imaginar o futuro passa muito mais por eles do que propriamente pela nossa dimensão acadêmica, inclusive. Vou contemplar alguns comentários aqui, Rodrigo, antes de entrar na próxima pergunta, tá? Nada a ver. A Adriana Vidotti, que é a nossa editora-chefe aqui da História Revista, UFG, ela mandou um comentário sobre a relação do homem com a natureza. Lembrei do texto do Kessler, sobre a situação solitária do homem moderno, fora e além da natureza e abandonado por Deus, de cuja posição ele apoderou-se. Acho que vem mais ou menos ao encontro do que você tem falado, né, Rodrigo? São tantas perguntas, deixa eu me organizar por aqui. Tinha uma, Rodrigo, que era uma pergunta mais pontual. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Mas a pessoa perguntava se você via relação entre o conceito de cronopolítica, que você tem abordado, e... achei aqui, é a Alessandra Veloso. Uma pergunta pontual. Haveria relação entre o conceito de cronopolítica e necropolítica? Porque acho que todos nós vimos, né, como as discussões sobre o racismo, por exemplo, se evidenciaram ainda mais nesse período de pandemia, né, Rodrigo? Tivemos, em plena quarentena, em pleno isolamento social, tivemos o movimento Vidas Negras Importam, né, com importantes mobilizações de rua. Né, acho que em algum texto você até comenta sobre isso, né? O tempo da quarentena pede que a gente fique em casa, né? O tempo que o antropoceno nos imprimiu, né? Nos forçou a viver. Mas, por outro tempo, a política nos convida a ir para a rua, né? Como mudar, né? Como agir historicamente, né? Sem esse movimento tão importante na modernidade, que é ocupar as ruas, lutar por direitos, né? Me parece que, por exemplo, o Vidas Negras Importam é uma reação contrária à necropolítica, né? Você vê alguma relação entre os dois conceitos, Rodrigo? Poxa, ótima pergunta. Inclusive faz eu pensar coisas que eu não tinha pensado. Agradeço, Alessandro. Nossa audiência é qualificada, viu? Eu acho que o comentário do mundo, né, da solidão, do abandono é fundamental, né? Porque o comentário anterior, porque é só isso, né? Uma relação da sociedade sem mundo, né? A humanidade perdeu o mundo e agora tem que reconquistar esse mundo. Reconquistar não, né? Pelo contrário, tem que voltar a conseguir habitar esse mundo.
Não, não na chave da conquista, que reconquistar o mundo é muito cartesiano ainda. Mas, Alessandro, eu acho que, na verdade, primeiro falar do conceito, né, que eu soltei lá no ensaio do Cronopolítica, é um conceito que eu estou trabalhando nele ainda, então ele está muito amorfo, né? Eu estou para escrever um texto, inclusive fui fazer um mapeamento de aparições desse termo, dessas discussões anteriores, para estruturar melhor. Estou tentando elaborar um texto sobre isso. Mas a ideia da cronopolítica é justamente que pensar numa chave não moderna, no sentido que na modernidade você tem uma temporalização da política, né? Aquilo que eu falava da temporalização da utopia, como um futuro que regra o fazer político. A cronopolítica, eu acho que é inverter, né? Não uma temporalização da política, mas é uma politização do tempo. Né? Então, isso implica pensar uma nova relação entre política e tempo, onde a política é justamente esse espaço de ação e deliberação sobre a boa temporalização, ou as boas temporalizações, sempre no plural. Né? Qual que é a boa temporalização do ensino, qual que é a boa temporalização do debate público, e quais são as condições de possibilidade para que essa temporalização possa ocorrer de uma forma habitável. Né? Isso, eu diria, reduzindo assim, um pouco esse sentido que eu estou falando de cronopolítica. Num sentido mais amplo, eu acho que dá para associar a cronopolítica com a necropolítica, porque eu acho que a cronopolítica ela se envolve com uma cronopolítica no sentido mais amplo, né? Quando você, por exemplo, sujeitos, a pandemia acelerou ou estagnou, né? Imobilizou? Depende para quem. A pandemia acelerou para certos grupos sociais, justamente grupos mais vulneráveis que tiveram sua renda interrompida, tiveram que se jogar no mercado informal de trabalho, trabalhar em delivery de aplicativo e, portanto, expondo o seu corpo à pandemia. Então, aí você tem uma política do tempo que faz com que as pessoas se temporalizem daquela maneira, né? Que daí se cruza com uma necropolítica. Que é isso, são corpos descartáveis. Então, acho que elas se cruzam nesse sentido, elas podem se cruzar nesse sentido. Né? A necropolítica não se resume a uma cronopolítica, nem uma cronopolítica se resume a uma necropolítica, mas eu acho que pode fazer um diálogo interessante para desvelar algumas características dessa experiência contemporânea. Né? Inclusive na chave mais moderna, clássica, né, o tempo moderno, a política do tempo moderno implica um tipo de necropolítica moderna, e política neoliberal do tempo implica outras necropolíticas específicas, né? Cada vez um Estado mais securitário, por aí vai. Acho que a Achille Mbembe descreve isso muito bem. E está implícito, talvez, está muito implícito, muito forte na reflexão dele, uma discussão sobre tempo também. Então, mas eu diria um pouco isso. Eu acho que elas se cruzam, mas não se reduzem uma a outra. Né? Ótimo. Queria continuar cumprimentando aqui a nossa audiência, a Cirlei Nascimento, a Alda Lúcia, o Danilo Machado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Temos mais perguntas aqui, mais comentários. Nossa, a gente comentou sobre o futuro, né, Rodrigo? O Fernando Nicolazzi disse assim: o problema do fim do mundo em tempos de pandemia é não poder estar no boteco com os amigos acompanhando a queda do céu. A gente faz live, né, para manter os laços sociais também. A Renata faz um comentário, a Renata Conceição, deu vontade de rever Filhos da Esperança, ficção científica de uns 10 anos atrás, que está entrando na seara de retrospectivamente parecer profético. Ouvindo a live, parece que o filme fala de imaginar um futuro, mas de maneira bem alegórica. Distopias, né, futuros sombrios, parecem estar ganhando filmes com essa temática, né, produções audiovisuais com essa temática, parecem estar ganhando uma atualidade assustadora, né? Inclusive, eu acho que... Diga. Elas podem ter feitos políticos ambivalentes também, né? Tanto produzindo uma ação, como produzindo uma inação também, meio que a gente pode discutir isso depois, né? Que é implicado aí com o negacionismo contemporâneo, né? Climático, que é um niilismo. Não tem nada que fazer, vamos
aproveitar o que tem, quanto tem. Pois é, um determinismo, né, Rodrigo? Assim, já que, como eu individualmente vou mudar uma estrutura geológica, vou continuar tendo meu modo de vida aqui, né, consumindo plástico, as pessoas às vezes pensam isso, né? Ah, não é o meu, eu fechar a torneira durante o banho E que aí, vai eu acho que mudar o meio ambiente, então eu vou continuar aqui com o meu modo de vida. aí você toca num ponto que é importante para que a gente estava discutindo antes também, que eu acho que uma das questões fundamentais também para pensar essas experiências estruturais contemporâneas do tempo é a perda dessa chave moderna da disponibilidade da história. Né? Na modernidade, a história está disponível para o que a gente possa fazer. Né? Isso é estrutural da modernidade. O humano, como a gente, ele é capaz de moldar a sua própria história, portanto, construir o seu futuro. O que a gente está vendo hoje, acho que é uma perda dessa ideia de disponibilidade da história. A história não está mais disponível aos agentes, aos indivíduos, e gera essa sensação, seja pela chave de um capital financeiro global que está tão distante que parece que se não consegue mais acionar, seja pela chave da natureza, que é tão ampla que eu como indivíduo, vou fazer. Né? Então, parece que a gente, tanto a história quanto a natureza, de repente, se tornaram indisponíveis. Né? E essa indisponibilidade radical da história da natureza pode levar, e esse eu acho que é o grande perigo, a uma inação, ao niilismo, que está muito presente na nossa sociedade. E eu volto novamente, retornos desses neofascismos estão muito vinculados a esse sentimento. Né? Acho que boa parte desse sentimento de impotência se traduz num retorno de figuras como um Trump ou um Bolsonaro e por aí vai. Alguém perguntou sobre isso, viu, Rodrigo? Vou até projetar a pergunta aqui do Luiz Magnani. Espero que essa seja a pronúncia correta. Gostaria de ouvir o professor Rodrigo Turim sobre como essa aceleração, instabilidade e nostalgia de passado, sobretudo com o neofascismo, atingem o fazer historiográfico e as possibilidades de contribuição desse saber com relação à crise climática, democrática e de saúde. Um ponto que ele havia levantado na última questão. Mas ele já mandou esse comentário há mais tempo, então não foi sobre a última questão que a gente discutiu agora. Mas você acha que tem uma relação, então, né, Rodrigo, entre essa aceleração e a nostalgia, né? Eu acho que seja essa aceleração social, essa incerteza, essa distopia climática, elas produzem, obviamente, nos sujeitos reações possíveis, né? Busca de uma nostalgia, busca de uma estabilidade, alguma coisa que dê segurança, que dê um norte, dê uma estabilidade temporal para os sujeitos, mas produz também, eu acho que uma reação diferente dessa, nostálgica, produz um niilismo. Eu acho que está presente nessas novas direitas essas duas coisas. Tanto uma nostalgia, talvez sincera, que vem de uma carência de mundo, né, que alimentam novas formas de consumo de passado, novas produções de passado, como também niilismo radical. Né? Eu acho que a Andy Brown apontou muito bem, né, o papel que o niilismo tem na emergência dessas novas direitas. Inclusive, para entender esses negacionistas, tem que entender esse niilismo. Não é uma falta de cognição deles. Você pode jogar quantos dados científicos você quiser sobre aquecimento climático, você não vai convencer a pessoa. Né? Porque não é uma questão cognitiva, é uma outra questão, uma questão pulsional, uma questão ética, uma questão de estar no mundo que faz com que as pessoas habitem outros mundos, quase mesmo. Né? E esse niilismo, ele se manifesta hoje como isso. Pegar um ministro como o Ricardo Salles no meio ambiente, não é um problema cognitivo, sabe o que está fazendo. Há um niilismo mesmo, de passar a boiada, já que vai acabar tudo, vamos passar a boiada. Né? Que é um pouco, o que importa é eu aqui ganhar bem, ou conseguir fazer o que eu tenho que fazer agora, e foda-se a humanidade, dane-se a humanidade. E é um pouco esse niilismo, junto com essa nostalgia de perda de mundo, que eu acho que produz, talvez, essa emergência de novas direitas. E aí, para pensar para nós, como historiadores, isso é fundamental, né? Porque como é que a gente lida com isso?
Eu acho que o papel da história hoje, das humanidades como um todo, esse talvez seja o mais urgente. Como lidar com isso? Como chegar a essas pessoas? Porque não é apenas uma ética do convencimento habermasiana, né, da esfera pública, onde argumentos diferentes se encontram e, portanto, se produz um convencimento do melhor argumento, Não é. A gente não está numa esfera habermasiana, eu acho que a gente nunca esteve, na verdade. E, portanto, não é uma ética do convencimento da ciência histórica que vai produzir mudanças na forma de produção e consumo desse passado não disciplinar. Né? Eu acho que a questão é um pouco mais embaixo. Inclusive, no artigo que saiu ontem, aí fazendo jabá, né, na revista Almanac, eu tento pensar como que esse encontro aí, talvez, de um niilismo e de uma nostalgia de perda de mundo, produz uma nova forma de representação histórica, né? Que eu chamo ali uma história como serviço, que não é história disciplinar, não é história retórica, não são essas modalidades tradicionais que a gente conhece da historiografia, mas é uma história como empresa, uma história como produto direcionado, seguindo uma lógica algorítmica que traça perfil de clientes, uma lógica de diferenciação, uma lógica, né? Ele não quer se expandir, não é mais cultura de massa, ele quer ficar nas suas bolhas, né? Portanto, é um tipo que entra na lógica do serviço neoliberal, né? O serviço de educação hoje global, em 2018, ele foi mais valioso do que o PIB inteiro do Brasil. Só o serviço de educação, a educação como serviço no mercado privado. Eu acho que a emergência de novas empresas, novos serviços, vendendo história, vendendo passado nessa nova chave, cada vez é fundamental. E a gente não vai conseguir simplesmente lidar com eles de uma maneira concorrencial, né? Eu acho que, por mais importante que a gente tenha que ocupar o espaço, a gente está ocupando, tem iniciativas excelentes ultimamente, principalmente agora na pandemia surgiram várias, a gente tem que saber os limites disso, estruturalmente, né? Por enquanto, eles estão nadando de braçada na frente disso, porque as condições de produção e de consumo disso estão desenhadas para eles, não estão desenhadas para nós, né? Como disciplina, como instituição acadêmica e por aí vai. Então, resumindo, acho que tem a ver, mas tem a ver de modos parecidos e diferentes com experiências passadas. Não é o mesmo consumo de passado do fascismo da década de 30, por aí vai, um outro tipo. Mas tem muito a ver. Caminhando para a reta final da nossa live, eu queria colocar uma pergunta, Rodrigo, que seria a gente verticalizar agora, nessa reta final, sobre a dimensão disciplinar, né, desse nosso contexto de aceleração social do tempo, de precarização das condições de trabalho, né, que acompanha esse movimento de aceleração social. Então, eu vou tentar condensar aqui algumas perguntas para nós pensarmos nos impactos desses nossos tempos precários sobre o ofício do historiador e sobre o papel do ensino de história. É mais ou menos a pergunta que a Juliana Andrade colocou. Ela te parabeniza, Rodrigo, pela sua excelente exposição. Aliás, muita gente te parabenizou aqui, viu, Rodrigo, nos comentários. Fica até um pouco difícil projetar todos os elogios, mas você tem sido muito elogiada aqui nos nossos comentários. E ela pergunta, né, pede para a gente comentar, para você, melhor dizendo, comentar sobre os impactos, né, que a aceleração social do tempo pode ter no currículo da escola, currículo escolar, já que as aulas de história insistem em enfatizar o passado. Aí eu queria condensar duas perguntas em uma, né, Rodrigo? Então, acho que se você puder falar sobre quais os impactos, né, disso no ensino de história, né, como a gente pode conceber, né, um ensino de história voltado para a cidadania
a nova razão do mundo, né, para usar os termos aí do Dardot e do Laval, como formar para a cidadania num mundo neoliberal, como que o ensino de história pode contribuir para isso, né? Quais limites que essa razão de mercado coloca para o ensino de história. E uma outra pergunta, ainda de cunho mais disciplinar, Rodrigo, gostaria que você comentasse, em linhas gerais, como que você viu, né, qual que é a sua posição sobre a regulamentação da profissão do historiador, que aconteceu, surpreendentemente ou não, no governo atual, no governo Bolsonaro, em plena pandemia, né? Sabendo que, para esse governo, as ciências humanas são um tipo de conhecimento desvalorizado, já que não tem fins lucrativos, né? Um conhecimento sem fins lucrativos, como diria a Martha Nussbaum. Acho que você acompanhou aí as declarações recentes do vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, quando ele disse que muita gente estuda de graça na universidade pública brasileira e não devolve nada para o país. Acho que ele estava pensando nas ciências humanas aí, né? Quando diz que não devolve nada para o país, né? Não produz nada com fins lucrativos, né? A gente traduziria dessa maneira. Então, veja, a gente está vivendo uma aceleração social do tempo, precarização do mundo do trabalho, crise política, crise da pandemia, e é nesse contexto que foi regulamentada a profissão do historiador aqui no Brasil. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre qual que é a relevância social, né, da figura do historiador nesse período de crise da disciplina histórica, das ciências humanas, e, enfim, tentar atacar esses dois lados, né? O lado da regulamentação da profissão do historiador e depois os impactos que isso pode ter no campo do ensino de história. Bem, eu agradecer aí os elogios, né? Acho que tem um público generoso, né? Eu acho que essa questão do ensino é fundamental. Eu não sou especialista em ensino de história, primeiro deixar claro isso, né? Falo como alguém que pensa mais teoria da história e historiografia, mas eu acho que essa dimensão do antropoceno, dessas novas crises temporais, elas teriam que ter um impacto numa virada curricular fundamental, né? Não vou nem entrar agora no debate, talvez, da reforma curricular, como ela está sendo implementada, quais são as estratégias de combater ela. Eu acho que quem estuda educação está trabalhando bem isso. Eu penso aqui mais como um projeto político, né? Qual que é o papel que eu acho que talvez é o papel da história, do ensino da história hoje, né? Bem, primeiro eu acho que voltando a alguma coisa que eu tinha falado antes, o papel da história na modernidade, a história se torna disciplina para formar o cidadão, né? Portanto, não tem como pensar, por mais que vai ter uma relação com o mercado de trabalho, essa relação ela é submetida, ela é secundária à dimensão de um cidadão. Esse cidadão, obviamente, que é desigual, simétrico, implica coisas diferentes em tempos diferentes, mas implicava uma certa sincronização desse tempo único da nação. Ser cidadão é saber qual que é o passado da nação, onde você está e para onde você está indo, né? Então, a cidadania, o ensino da história, queiramos ou não, era um dos mecanismos do Estado de sincronizar indivíduos com realidades espaciais e temporais muito diferentes no mesmo tempo, né? Que é o tempo do progresso, é o tempo da modernidade. E esse tempo, como eu disse antes, é um tempo da abstração e da emancipação, da libertação da natureza, né? Então, é um tempo do progresso. Eu acho que o papel da história, quando você está diante de um cenário como esse do antropoceno, diante de uma crise climática, diante de uma insustentabilidade da aceleração contemporânea, qual que é o papel da história? É sincronizar as pessoas em algum tempo? Né? Me parece que não. Menos, cada vez, esse papel de uma grande sincronização e muito mais agora tentar pensar, talvez, numa chave da história, ética, do ensino,
não na chave de uma autonomia, a história como processo de autonomia, mas a história como experiência de comum. É outra chave de ensinar a história. Então, acho que o problema não é tanto você ficar ensinando o passado ou não o passado, né? Não me parece esse o maior problema. É a questão, o que a gente faz? Como que a gente lida com esse passado? Ou com esses passados? E quais passados? Né? E como que esses passados podem dialogar com a nossa temporalidade contemporânea, talvez na formação dessas subjetividades orientadas não para essa autonomia, que é essa perda de mundo, mas orientadas para abrir a nossa imaginação e de sociabilidade de produção de comuns. Né? Portanto, o ensino de história como oferta de imaginação de criação de tempos habitáveis. E aí dialoga tanto um tempo, talvez local, do ensino, das localidades desse ensino, com tempos mais variados, né? Passados, antigos, africanos, ameríndios. Trazer tudo isso, eu acho que para o ensino da história é fundamental. Daí, obviamente, não na metanarrativa da história única, de um tempo, de uma autonomia cada vez maior, mas tempos menores. É isso que eu, quando estou pensando em cronopolítica, eu estou pensando isso, né? São tempos menores, tempos plurais menores, e tempos habitáveis, né? Talvez a gente tenha que isso, eu acho que vai implicar também no modo de fazer história. A gente começar a repensar objetos de pesquisa histórica muito orientados por essa experiência presente. Como que essa dimensão de tempos habitáveis, por exemplo, né, foram elaboradas em outras sociedades? Que tipo de relação com a natureza, com humanos e não humanos? Então, abre toda uma agenda. Como a gente sabe, as pesquisas e o ensino de história sempre estão ancorados nessas experiências presentes. Então, eu acho que isso vai mudar muito. Talvez não mude na velocidade necessária, porque o tempo da instituição é um tempo mais lento. Né? Principalmente as nossas instituições são muito amarradas nesse sentido, que faz com que a dimensão curricular não mude na velocidade certa, ou, principalmente, quem tem a força para mudar a dimensão curricular são justamente agentes interessados nessa aceleração cada vez mais insustentável. Né? Então, o papel das grandes fundações na implementação do curricular e orientar esse ensino de história para essa subjetividade flexível, cheia de rupturas, eles têm um poder de interferência atualmente muito maior. Eu acho que eles são os grandes combatentes que a gente tem que ter em mente. É uma luta que está em aberto. E aí, pensando um pouco, Breno, na questão da regulamentação da profissão, né? Porque é isso, porque, na verdade, a regulamentação tem uma história relativamente longa, né? Não é de agora, esse debate sobre regulamentação, os processos, as tentativas. Então, também é importante inserir ela dentro de cada tempo. E por isso que ela, né, ela foi aprovada no governo mais reacionário, mais contra as humanidades possível. E contra ele, né, também. Ele vetou a proposta. Então, acho que tem que entender esses vários tempos implicando regulamentação. Eu acho que o que esse governo que é isso, as humanidades como um todo, e a história em específico, ela está sendo atacada tanto por essa racionalidade neoliberal, dessas fundações, dessas pressões de aceleração, como atacada por esses novos reacionarismos, conservadorismos, neofascismos, para a qual, inclusive, o passado deve ser um produto familiar. Né? O passado, a cultura e por aí vai, assim como o ensino, ela deve estar submetida à lógica da proteção da esfera protegida familiar. Então, é aí que neoliberalismo e neoconservadorismo se cruzam, né? Nessa privatização do passado, que a gente está vivendo isso, o passado está sendo privatizado. A regulamentação, na temporalidade de hoje, né, ela é uma tentativa da corporação de historiadores lutarem contra esses ataques. Né, claramente, elas querem regulamentar, criar institucionalmente uma armadura para que os historiadores, como profissão, e, portanto, a relação universidade-escola, possa continuar existindo para a disciplina histórica. É uma defesa da corporação. E aí
não no mau sentido do termo, né, no sentido de combater esses ataques. Agora, qual que vai ser o papel dessa regulamentação? Eu acho que é um futuro aberto. Tá? Eu estava pensando um pouco nisso esses dias. Eu acho que a gente tem talvez 3 cenários aí que eu consegui ainda imaginar. O primeiro cenário é um cenário positivo, otimista. A regulamentação vai fazer com que entidades que trabalhem, que prestem serviços em história, contratem historiadores. Vai, portanto, aumentar a oferta de trabalho, historiadores capacitados vão ocupar essas entidades, por aí vai. Que é a intenção de futuro da proposta. Né? Eu acho que tem outro cenário possível, que é um cenário que a gente pode aprender com o passado, que é o que aconteceu na sociologia, que a regulamentação não, o mercado de trabalho não teve os efeitos que eles imaginavam, que é um segundo cenário possível, né, que a gente pode aprender com o passado. Eu acho que um terceiro cenário está muito vinculado a certas experiências que a gente tem vivido na política e na memória, que é a judicialização. Né? E isso acabar caindo no tribunal, porque, por exemplo, alguma entidade que presta serviço em história não contrata historiadores, entra com um processo contra essa entidade, ela vai dizer, eu não presto serviço em história, presto serviço em cultura. Como na regulamentação não tem a definição disso, vai caber a um juiz, no tribunal, dizer o que é serviço em história, que é uma forma de judicialização do passado, da prática de historiador. Como a gente está vendo a judicialização de todos os conflitos sociais, de toda a sociedade, eu acho que esse é um terceiro cenário que me preocupa. Né? A Ampus montou agora uma comissão para acompanhar, o que eu acho importante, como isso vai ser implementado. Mas, e aí, só para finalizar, aí, eu acho que é importante isso como luta, mas eu acho que diante do tamanho dos desafios que a gente tem, ainda eu acho que me parece pequeno. Eu acho que a história como disciplina ela tem que produzir alianças, né? Alianças com sociologia, alianças com filosofia, alianças com o campo da humanidades, e talvez produzir um novo projeto de humanidades para, de fato, contrapor a esse discurso de uma razão instrumental que estava presente na fala do Mourão. O que vocês trazem de útil? A razão instrumental que está presente no desmate da Amazônia é o mesmo que ataca as humanidades. Né? Reduzir a coisa da utilidade. Daí volta, por exemplo, o texto último do Ayrton Krenak. A vida não é útil. Né? E pela vida não ser útil, né? Aí nós temos que reinventar um projeto de humanidades. Eu acho que o Krenak, o Copenhague, outros grupos, o Movimento Negro, quilombolas, tem muito mais a nos dizer, talvez, né, para reinventar essas humanidades novamente do que a nossa tradição, própria tradição de humanidades ocidental, europeia, branca, patriarcal, por aí vai. Não sei se respondi, mas então acho que é um... Respondeu muito bem, Rodrigo. A sua fala, assim, ela me abriu vários links. Acho que, primeiramente, eu não posso me furtar a comentar um pouco sobre a questão do ensino, porque também transito entre essas duas áreas, né? Sim. Faço pesquisas na área de teoria da história e aqui na UFG leciono na área de ensino de história. Eu acho que a sua reflexão foi muito pertinente e ela me remeteu a uma discussão, né, feita, por exemplo, pelo Gert Biesta, sobre qual é a boa educação na era da mensuração. Né? Todas as políticas públicas educacionais são implementadas com esse objetivo. Estamos melhorando a educação. Mas o que é a boa educação que está sendo buscada? Né? Nesse mundo em que a razão neoliberal prevalece, as pessoas entendem como boa educação aquilo que pode ser mensurado em exames externos, né, como o PISA, e são competências e habilidades que vão favorecer a qualificação para o mercado. Por isso que o PISA, ele não mede, ele não valoriza consciência histórica, né, um pensamento crítico das humanidades, valoriza letramento, numeramento e letramento, né?
resolver problemas, resolver situações, problemas que é a demanda do mercado. Então, me parece que nesse contexto, né, uma das possibilidades para o ensino de história é, em primeiro lugar, ampliar esse conceito de boa educação. Não é tentar demonstrar que a boa educação não é apenas aquela que qualifica para o mercado de trabalho, mas aquela que desenvolve também, por exemplo, a socialização, aquela que edifica a subjetividade. Eu acho que isso é uma maneira também de marcarmos uma resistência, né, a esse discurso dos reformadores empresariais da educação e, ao mesmo tempo, defender uma concepção democrática de educação e, por consequência, do ensino de história. Ou seja, isso significa reafirmar o compromisso que me parece urgente do ensino de história hoje com valores ético-políticos do pluralismo democrático. Porque a nostalgia de passado, que acaba orientando algumas pessoas, alguns movimentos a flertar com o autoritarismo, ela não aposta na pluralidade. Ela tem uma relação com o passado, com a cultura histórica, com base no né? Que ela quer recuperar um sentido perdido, né? Quer recuperar O negacionismo é um negacionismo pautado no né? Não é um negacionismo que implica pluralidade. E sobre a questão da regulamentação da profissão do historiador, acho que você pontuou muito bem, Rodrigo. Não é um Fiat Lux, né? Não vai resolver todos os nossos problemas, mas é importantíssimo, né? E temos que lutar. Fiquei como todos, né, feliz por essa conquista, por ela ter essa história mais ampla, né? Mas não é um Fiat Lux, né? Não, porque a luta está começando só. A luta continua e a gente vive tempos precários, né, Rodrigo? E é bom lembrar que a tendência atual do capitalismo é desregulamentação das profissões. A reforma trabalhista, ela foi implementada pelo Michel Temer com o objetivo de modernizar a legislação trabalhista. Né? E modernizar, eu lembro que tem a ver com aquela semântica de acelerar em busca do novo, né? E ela produziu relações de trabalho desregulamentadas, né? A gente tem visto um avanço da pessoa jurídica, né? Então, assim, a regulamentação da profissão do historiador, ela acontece num contexto em que a gente vê grande parte das profissões sendo desregulamentadas, as pessoas não sendo contratadas com carteira assinada, mas tendo que abrir uma microempresa individual, né, o MEI, ser empreendedor de si mesmo e estabelecer uma relação de trabalho precarizada. Isso está chegando já no âmbito da educação, né, professores de história já atuam assim, e possivelmente isso vai chegar entre os historiadores também, né? O Pedro Telles até publicou um artigo sobre isso, né? O historiador MEI, né? O historiador como prestador de serviço, né? Então é bom a gente lutar pela regulamentação da profissão do historiador, até como forma de resistência, né, Rodrigo? Sabendo que a razão neoliberal é contrária a isso. Ela vai no sentido oposto. Que volta aquela coisa da uma política do tempo, né? A política do tempo é lutar pelas condições de uma boa temporalização. E as condições dessa boa temporalização implicam como regulamentar. Então, eu não diria também apenas regulamentar. Eu acho que o Dardot e o Laval, eles falam, né? O neoliberalismo ele não é tanto uma desregulamentação como uma re-regulamentação. Né? Porque é regulamentado. O que cria esse trabalhador precário é uma nova regulamentação, é uma nova dimensão jurídica e por aí vai. Então, não é uma flexibilização, né? A palavrinha-chave. A questão também não é só regulamentar, mas como regulamentar, o que é regulamentar, e portanto, saber que regulamentar é criar as condições dessa boa temporalização, né? Por isso que eu acho que é fundamental. Rodrigo, estamos chegando ao final.
da nossa live, né? Quase 2 horas de debate. Quero te agradecer muito, né? Você atendeu a várias perguntas aqui da nossa audiência. Como eu disse, você recebeu muitos elogios, tá? Durante a sua fala. Projetei alguns, né? Vou projetar mais alguns aqui, ó, da Nilce Hadlich, postou esse elogio para você. A Cirlei Nascimento também. A Daniele Mendes. Algumas colegas também, né? A Natália Sanglar, parabenizando o debate. A Sônia Menezes. O Denilson Silva. Quero anunciar aqui e convidar a todos e todas que nos assistem para as próximas lives da História Revista UFG. Dentro de 15 dias, no dia 16 de setembro, vai ser uma quarta-feira, já temos uma live marcada, cujo tema será Narrativas Autobiográficas em Tempos de Pandemia. E nosso convidado vai ser o professor Jorge Luiz da Cunha, da Universidade Federal de Santa Maria. Essa live contará com a mediação do Cristiano Nicolini e da Maria da Conceição Silva. Quero aproveitar para agradecer ao corpo editorial da História Revista UFG, são colegas que dão todo o suporte necessário, né? A professora Adriana Vidotti, professora Alcilene Cavalcante, Cristiano Nicolini, professora Maria da Conceição Silva. Quero agradecer também a Lorena Vargas, ao Ricardo Lenardi, que fazem parte da equipe da História Revista UFG. Te agradeço muito, viu, Rodrigo, por ter atendido o nosso convite. Eu acho que eu gostaria, se não for abusar da sua boa vontade, antes de passar a palavra pela última vez, gostaria de colocar uma última questão, né, agradecendo ao André Mendes, que colocou também um comentário. Eu acho que eu não consegui contemplar todas as perguntas, já peço desculpa para aqueles que eu não consegui contemplar, aqueles comentários que eu não consegui contemplar, mas eu acho que para a gente encerrar, Rodrigo, nada melhor do que essa pergunta. Primeiro, a gente especulou um pouco sobre o futuro, né? Seria o futuro pós-pandemia. Agora eu vou dar um passo adiante, tá? Peguei a carona aqui na pergunta do Carlos André Alves, e ele fala o seguinte: para além do Cronos e finitude, seria possível considerar, neste momento de crise, o argumento religioso da eternidade? Vou traduzir para termos técnicos aqui, Rodrigo. Nós falamos muito de Cronos aqui, né? Você falou da cronopolítica, né? Esse tempo neoliberal que é pautado na produtividade, na cronometração do tempo, né? Mas existe também Kairos, né? Que é uma outra maneira de nós nos relacionarmos com o tempo, né? É uma outra maneira de darmos sentido à nossa existência. Então, acho que para a gente terminar, se você puder falar um pouquinho sobre isso. A gente tem espaço hoje para pensar o tempo para além do Cronos, né? Pensarmos no Kairos, ou mesmo numa ideia de eternidade. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Sua participação foi excelente. Eu que te agradeço, Breno. Inclusive, agradecer a todos os comentários, a participação aí de todo mundo, colocando questões, agradecimentos, inclusive de colegas, como o querido amigo Fernando, familiares, inclusive, apareceram aí, pelo jeito. E ao corpo editorial também da revista, pelo debate, né? Por esse trabalho aí que vocês estão fazendo de lives, e de diálogo, de produzir esse diálogo nesse tempo acelerado e suspenso ao mesmo tempo da pandemia. E olha, para responder a tua pergunta, eu não sei. Acho que é uma pergunta que ultrapassa as minhas capacidades teóricas. Eu acho que... Deixei a mais difícil para o final, viu, Rodrigo? Acho que a pergunta mais difícil ficou para o final, para a gente ter assunto para uma nova live. Eu acho que a questão, né, do argumento religioso da eternidade, ou a questão da dimensão do Kairos e Cronos, a gente está numa era, como se diz, pós-secular, né? Seja nesse retorno do religioso, em vários sentidos, né, do evangélico, mas não apenas,
que também talvez se expresse um pouco, se manifeste como essa perda de mundo, essa instabilidade, portanto, aí a dimensão do religioso, do histórico, acho que elas se tocam como espaços a partir do qual buscar, né, as subjetividades carentes de mundo buscam alguma estabilidade. Esse religioso pode também se dar como histórico de diferentes maneiras, né? Eu acho que esse religioso pode resgatar a dimensão propriamente da decisão mosaica, né, da verdade única, portanto, da submissão do outro a essa verdade ou a sua exclusão, que é um pensamento religioso também, enfim, que a gente conhece bem os efeitos que ele teve em toda a colonização da América. E pode ser uma dimensão de um religioso que resgate, digamos, dimensões para além de uma simples humanidade, inclusive, né? Uma leitura que me encanta muito, né? A Queda do Céu, do Schopenhauer, por exemplo. Você lê aquilo, você fica simplesmente encantado, né? Eu fiquei lendo aquilo comparando com Fausto II, do Goethe, no sentido de como que o Goethe vai buscar em todo um passado um processo de reencantamento do mundo ali, mas eu estou trabalhando a perda desse mundo, o que Schopenhauer está fazendo ali, mostrando como que esse mundo é reencantado de uma maneira absurda, como quase nada na tradição ocidental é capaz de igualar. Então, acho que a gente tem ali muita coisa a aprender, a desenvolver, né? Como formas de, eu acho que daí eu penso esse religioso como também, talvez, uma forma de reencantamento do mundo, né? E aí implica a dimensão do tempo, Cronos e Kairos. Eu confesso que eu não gosto muito da oposição Cronos e Kairos, eu sei que ela tem uma tradição de pensar, enfim, daí a tradição grega da palavra que cria a distinção Cronos e Kairos, daí vai ter toda uma tradição religiosa, ou judaica, ou por aí, que vai resgatar a dimensão do Kairos. Inclusive, eu vi, nesse último mês, curioso, nessa minha coisa da pesquisa, 2 cursos de coaching usando o Kairos. Então, na verdade, eu acho que a questão Kairos e o Cronos, eles podem receber sentidos muito diferentes, né? Eles são termos que a gente usa para dizer coisas, e podem ser coisas muito diferentes. Eu acho que, independente do Kairos ou do Cronos, né, pensar outros tempos, né? Os tempos plurais, tempos menores, tempos habitáveis. E aí, nesses tempos habitáveis, cabe muita coisa, né? Não é um tempo único, justamente. Cabe vários tempos. Então, acho que eu pensaria muito mais nessa dimensão aberta e menos, talvez, dicotômica entre Cronos e Kairos, como uma chave para a gente começar a imaginar futuros possíveis, né? Eu dei uma... Rodrigo, muito obrigado. Eu tenho um colega, o Valderes. Oi? Enrolei um pouco a pergunta, mas um pouco por aí. Não, essa pergunta era difícil mesmo. Eu tenho um colega que está terminando seu doutorado lá no UFOP, o Valderes Ramalho, que está pesquisando justamente a questão do Kairos, e ele tenta argumentar que o Kairos não deve ser visto como o outro do Cronos, né? Mas ele tenta mostrar como que um não subsiste sem o outro. E eu acho que você apontou um pouco para isso também na sua resposta, né? A solução não é tomar os dois como soluções dicotômicas, né? Ou um ou outro, mas perceber que a gente precisa complexificar a nossa relação com o tempo, né? Acho que a pandemia colocou isso como uma necessidade urgente, né? A nossa necessidade de complexificarmos, darmos mais qualidade para a nossa experiência social do tempo. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que resistiram até agora, até o final. Acompanhem a página da História Revista aqui no Facebook, acompanhem as nossas próximas lives e, se possível, fiquem em casa, cuidem-se dos seus. Muito obrigado, Rodrigo, e até uma próxima. Obrigado, cuidem. Um abraço, até a próxima.